Olá, seja bem-vindo ao Voz, começando mais um programa, hoje com a presença do Dr. Marcos Meyer. Ele é psicólogo, mestre em educação, e a Janine Rolim, que é pedagoga e escritora. Ela escreveu o livro Bullying Sem Blá Blá Blá. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o livro que o professor e doutor Marcos Meyer está aqui participando com a gente, o livro que ele vai lançar, que é mais ou menos sobre o assunto que nós vamos falar. E eu quero tratar sobre essa questão importante, muitos pais não sabem como lidar com isso. Doutora Janine, boa tarde, obrigado pela presença aqui. Boa tarde, Tony. Os pais já estão conscientes, já estão entendendo melhor como é que é essa relação que eles têm que ter com os filhos e com a internet? Acho que ainda não, Tony. Está todo mundo meio perdido nesse movimento que ainda é novo, né? Não é tão novo para as crianças, eu diria, mas é novo sim para os pais, porque veja, você, apesar de sermos jovens, né, não nascemos já na era digital. Então ainda estamos aprendendo um pouquinho como lidar com tudo isso e até onde as crianças podem ir, como fazer e dar esses limites para elas ainda é um desafio, com certeza. Por isso é um ótimo tema para a gente tratar. Marcos Meyer, obrigado por estar aqui. Prazer. Prazer revê-lo. E aí, o desafio dos pais neste momento, qual é? Primeiro é entender a internet, né? Você sabe, Tony, quando chega algo novo, a sociedade tende a ir para os extremos. Então, demoniza a internet, não pode, desligue isso é dos infernos, tá? Há um exagero de um lado, ou o outro lado que acontece, deixa tudo à vontade. Deixa a criançada do jeito que quiser, quanto tempo quiser, porque isso é moderno, porque assim as crianças aprendem melhor. Então, esses dois extremos, eles não são bons. Eles não são bons nem para a aprendizagem, nem para o desenvolvimento das crianças. Como os pais ainda não sabem o que fazer entre esses dois extremos, a gente tem que dar uma ajuda. A gente tem que explicar de que forma coloca limite. Tem pai com medo de colocar limite na criança, fica tímido, fica assim, receoso. Mas ele não vai gostar de mim se eu proibir, porque todos os amiguinhos usam à vontade. E aí nós temos um problema, né? Não dá para deixar à vontade de qualquer forma, porque a criança não sabe onde ir, não sabe que tipo de site vai visitar. Então tem sim que colocar uma série de regras e, como é novo, a gente vai encontrar esse período aí de adaptação que é natural. Aliás, essa questão de colocar limites não é uma dificuldade para os pais só em relação à internet, né? Em relação ao cotidiano, os pais também estão enfrentando essa dificuldade. Claro, sabe que conversávamos sobre isso um pouco antes de chegar aqui. A questão é o limite, a questão é como orientar o filho, não tanto a internet, né, Marcos? Porque a internet é só um novo aparato, mas o que foi antes, né? Vamos pensar um pouquinho na história. O videogame, o que pode ter sido antes? Jogar bola na rua. E assim a gente vai buscando na história que a questão que permeia mesmo a educação dos filhos é sempre a mesma. Como colocar esse limite, como dizer, filho, até aqui chega, né? Até aqui você não vai, para lá não vai mais, acabou aqui. Então, como se posicionar sem também cair num perfil muito autoritário de paternidade, que nós temos perfis parentais aí que talvez seja interessante citar, né? Um perfil que equilibra autoridade e carinho numa medida adequada é o mais ideal para a educação, não é? Porque você vai, ao mesmo tempo, demonstrar que ama essa criança, fazê-la se sentir amada, querida, desejada, mas alto lá, você não é o reizinho da casa. Né? A gente percebe aí, Tony, um endeusamento da infância, né? Falando nesse extremo aí. Me parece que o grande drama é estabelecer a medida de, como você disse, da autoridade e do carinho. Né? Estabelecer o meio termo entre uma coisa e outra. Como é que a gente busca esse equilíbrio? Tem uma receita, Marcos? Se estiver fora do equilíbrio, a gente percebe. E aí que é o problema, a gente nunca sabe se está equilibrado. Vamos supor que a criança receba muito carinho, pouco limite. Muito carinho, pouco limite é a criança mimada. Aí o que vai acontecer? Você não exige nada dela, você dá pouco trabalho, poucas funções em casa. Aí o que acontece? É o reizinho, né? É o endeusamento da infância, que a Janine falou. E aí você tem uma criança extremamente frágil, você critica, chora. Na escola há uma pressão um pouquinho maior, você desespera. Vem a data da prova no final, você, meu Deus, é prova. Tudo é difícil, tudo é enorme, tudo é gigante, tudo é pesado demais. Isso se o carinho for exagerado, pouco limite. O contrário, muita autoridade sem limite, o que vai acontecer?
Pais extremamente autoritários, o que fazem? Fazem com que a criança só diga sim, mãe, sim, pai, tá bom, pai. Eles não aprendem a argumentar, contra-argumentar, não sabe se posicionar. Depois tem dificuldade na vida como adulto, dificuldade em dizer não, dificuldade de assumir novos desafios. Por quê? Porque tudo dá medo. Ai, se eu errar. Claro, porque se errasse em casa era a porrada dos pais, né? Então, esse desequilíbrio, muito carinho ou muita autoridade, sempre vai ser ruim para a criança e vai trazer consequências para a vida adulta que depois só se resolve com terapia, vai mandar para você. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. E aí, Tony, o achar o equilíbrio não é fácil. A gente tem que ir meio no instinto. Mas, na verdade, talvez a balança possa até pender para um lado ou pender para o outro. A busca é que é necessária, é isso? Claro, e há momentos e momentos. Acho que é importante colocar isso também. Tem horas que você tem que ser mais enfático mesmo com seu filho e dizer não é não e ponto. E tem outros momentos, tanto da maturidade da criança, como momentos de vida em que você vai argumentar. Por exemplo, tem mãe, tem pai argumentando com um bebê de 2 anos se vai pôr ou não a blusa de frio, se vai pôr a touquinha quando está 9 graus lá fora. Né? Você é de convir que não é bem por aí, né? Uma criança de 2 anos não sabe muito bem o que fazer. Amigo meu contou que o filhinho dele filhinho não, ele foi a um restaurante e viu o filhinho de um casal, acho que tinha uns 3 aninhos, né? Eu não quero almoçar aqui, eu não quero. A família inteira, com vovozinha junto, saiu, foram para outro lugar, porque o molequinho lá bateu o pé e disse que não ia comer. Era hora de olhar para o molequinho e dizer assim, não quer, vai ficar com fome, ponto. Porque vai fazer a vovozinha sair do lugar onde ela já estava sentada, bem acomodada, vai pôr no carro, agora vamos procurar outro lugar, porque o moleque disse que não. Então os pais estão com medo de exercer autoridade. Eu tenho visto na internet alguns vídeos mostrando discussões muito fofas de pais com crianças. É delicioso, a gente se diverte e ri muito. Só que eu fico imaginando o tirano que está se desenvolvendo naquela criança, não? A gente não pode esquecer que não vai ser criança para sempre, né? Estamos preparando para a vida adulta. E daí, como vai ser esse adulto ali na frente, diante de um chefe, por exemplo, que chamar a sua atenção? A gente não prepara, ultimamente, nessa educação muito permissiva, para a frustração. Então, quando a criança se depara com alguma coisa que não agrada muito, e ela já é ali um adolescente, num estágio, por exemplo. Ai, não gostei, mãe, porque o chefe falou não sei o quê, porque meu supervisor disse aquilo, eu não gostei do jeito que ele me olhou. A mãe diz, ai, sai, meu filho, você não precisa disso, isso é muito comum. Começa tudo de novo na outra empresa. Tudo de novo, e assim vai ser a vida inteira. Nós não vemos aí adultos, às vezes, com 40 anos, né, pipocando de emprego em emprego, de ano em ano, né? Porque não se fixa, porque não suporta nem a correção, nem a crítica, muito menos a frustração. Briga com a esposa e vai na casa da mamãe. Chorar as pitangas, né? Não tem resistência à frustração, não suporta a dor. Ou seja, o que vocês estão dizendo é o seguinte, que a maturidade passa necessariamente por ter limites lá na infância, na adolescência. Com certeza. E isso que a Janine estava falando, se chama em psicologia desenvolver a resistência à frustração. Se você não desenvolve a resistência à frustração na criança, ela vai ser um adulto extremamente frágil emocionalmente, não aguenta a pressão, o chefe exige horário, chora, porque só está pegando no meu pé, é comigo o problema. Não é nada, né? Você que está chegando atrasado, faça, né? Faça o que você tem que fazer. Então, essa pressão não é suportada. O outro fator, além da resistência à frustração, se chama adiar a satisfação do prazer. Essas crianças querem prazer agora. Eu quero jogar videogame agora, eu quero sobremesa agora, eu quero TV agora, é tudo agora. Se o pai diz, não, depois você vê, aí dá escândalo, dá birra, dá choro. Por quê? Porque não deixa o prazer para depois. A minha avó falava, tem que deixar o bem bom para depois. Em psicologia a gente fala adiar a satisfação do prazer. É a mesma coisa, deixar o prazer para depois. Essa criança que deixa o prazer para depois, é ela que consegue estudar agora, fazer o resumo do livro, entregar na data certa para depois o prazer. E aí, se isso não acontece, não se prepara bem para o vestibular, reprova, aí vai ter que ir para uma universidade paga. Por quê? Porque não desenvolveu adiar a satisfação do prazer. É simples, mas não é fácil. O que nós estamos falando aqui, em resumo, é que os pais não estão tendo a visão do todo.
eles estão preocupados só com aquele momento, meu filho vai me ver como um tirano, vai me ver como alguém malvado, ou meu filho não está preparado para isso, eu preciso protegê-lo, esse tipo de coisa. E não estão vendo que este papel de pai e de mãe é uma função importante para preparar-o para a vida. Perfeito. Mas as frustrações do futuro podem começar aí. Sem dúvida. E eu acho importante também fazer aí a meia-culpa dos pais, né? Porque, infelizmente, crianças não vêm com um manual. Seria perfeito, né? Um manualzinho para menina, um manualzinho para meninos. E não vem. Então, muito se erra, Tony, tentando acertar. Obviamente. Nós vemos aí, a maioria, né? Pode-se colocar dos pais e mães, indo por um caminho tateando, literalmente. Hoje ainda pode-se contar com boa literatura para ajudar os pais. Mas não é tudo. E são casos também gerais, que às vezes não se aplicam ali na tua realidade, embora sempre dê para aprender um pouquinho. Acho que uma coisa que está atrapalhando, desculpa te cortar, Imagina. é quando a criança vem com uma novidade e daí os pais não sabem se colocam o limite ou não, mas colocam. Dizem, não, você não vai. Mas todo mundo da minha sala vai. Ah, é? Daí eles deixam. Mas o princípio da família era não ter deixado, mas deixa por causa do grupo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Essa tendência social de estabelecer princípios para a família. Não, a gente pode pensar, refletir, ver, puxa, se está todo mundo fazendo, vou refletir a minha posição. Mas assuma a tua naquele momento. Assuma os princípios da sua família. Se coloque, depois você pensa, né? Talvez na próxima, então, eu vou aliviar um pouco, vou deixar um pouco mais light, né? Exatamente.